Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Damos início ao nosso painel Sebrae, parcerias estratégicas e o potencial do Brasil na inovação para a transição energética e combustíveis de baixo carbono. Neste painel, iremos apresentar iniciativas de colaboração que integram pesquisa de ponta, infraestrutura tecnológica e políticas públicas para a transição energética. Estão conosco aqui no palco a subsecretária de Energia e Mineração da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Marisa Maia de Barros. O diretor técnico do Sebrae Mato Grosso, André Schelini. O superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, Davi Bontempo. O pesquisador do Núcleo de Sustentabilidade e Baixo Carbono do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, Leandro de Freitas, e o gerente de internacionalização do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, Gabriel Figueiredo, que será o moderador deste painel. Gabriel, a palavra é sua. Pessoal, antes de mais nada, queria agradecer aqui a oportunidade, a CNI e ao Sebrae, por nos convidarem para compor esse painel aqui, num espaço tão importante como o da COP29. Agradecer a presença de vocês. E eu queria só situar a temática brevemente, antes de passar a palavra para os panelistas, explicar um pouquinho por que a gente resolveu colocar essa proposta de transição energética e descarbonização e por que os painelistas, né? Do IPT, o IPT é um instituto que busca acelerar tecnologias e trabalhar com a indústria e com o setor público para possibilitar a implementação de tecnologias como as de descarbonização e de combustíveis avançados, por exemplo, para serem implementadas no Brasil. E a gente vê um enorme potencial trabalhando junto com a indústria, trabalhando junto com o governo, que o Brasil tem para liderar a inovação tecnológica nessas temáticas de descarbonização, transição energética e outras tecnologias associadas. E a gente diz isso entendendo que são tecnologias que podem ser implementadas em todas as etapas da cadeia produtiva e em diversas cadeias que se interpermeiam também. Então, a gente traz uma visão sistêmica e, para isso, compõe aqui um painel com uma multissetorialidade bastante interessante. Temos aqui a CNI trazendo uma perspectiva da indústria, uma perspectiva de políticas nacionais, né, setoriais. O Sebrae trazendo um pouco essa perspectiva de como operacionalizar isso para novos negócios, para o empreendedorismo, como fazer as startups conseguirem chegar nesse ponto e participarem desse ecossistema. O governo do Estado, como um governo regional que tem investido em pesquisa, tem investido nessa atuação multissetorial para possibilitar o aumento da competitividade da indústria paulista. E o IPT como uma ICT principalmente dedicada a projetos aplicados em tecnologia. Então, posto isso, né, entendendo que a gente tem aí uma necessidade de entender quais as iniciativas de colaboração que podem habilitar esse tipo de tecnologia, que podem integrar a pesquisa de ponta, integrar infraestrutura tecnológica e as políticas públicas, a gente convida aqui os painelistas a contarem brevemente, assim, coisa de 5 minutos, como as instituições de vocês têm visto esse desafio da transição energética, da descarbonização e quais os principais projetos que vocês têm empreendido nessas frentes. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o Gabriel, agradeço a oportunidade do convite, agradeço os colegas do painelistas. Meu nome é Leandro, sou pesquisador do Núcleo de Sustentabilidade de Baixo Carbono e o IPT tem uma tradição de longa data no desenvolvimento de projetos em parcerias para o desenvolvimento de tecnologias. Então, costumamos apoiar diversos setores, instituições, em diversas etapas do processo de desenvolvimento tecnológico, implantação dessas tecnologias. Então, desde a concepção de pesquisa básica até o apoio a entes do governo nas esferas municipal, estadual
e federal para a formulação e implementação de políticas públicas. Também buscamos atuar de forma holística em diversas etapas do processo, tanto nessa parte da concepção, como também na parte da implementação, estruturação da cadeia produtiva, e na parte também pós-consumo, descomissionamento. Então, atualmente, temos diversas oportunidades e fontes de fomento e novos formatos de colaboração, de inovação aberta. E o IPT vem desenvolvendo, juntamente, por exemplo, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, a FAPESP, projetos colaborativos com iniciativa privada, governo e outras instituições de pesquisa, para buscar diversas rotas de como produzir combustíveis de baixo carbono, seja a produção de hidrogênio a partir de diversas rotas tecnológicas, reaproveitamento de resíduos produtivos ou resíduos sólidos urbanos para o aproveitamento do biogás e geração energética ou produção de biometano. Também está sendo implantado o laboratório de hidrogênio, uma planta piloto no IPT, com o apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde serão implantados, desenvolvidos o hidrogênio a partir da eletrólise e energia fotovoltaica, mais voltado para o setor de mobilidade. Então, um projeto piloto onde serão abastecidos ônibus da frota da USP, enfim, com um grande potencial de escalabilidade. Também avaliando o uso de biomassa proveniente da região amazônica para a produção de bioinsumos, biocombustíveis. E olhando também no pós-consumo, por exemplo, parcerias com a iniciativa privada, no programa de inovação aberta do IPT, o IPT Open, onde diversas empresas estão trazendo seus centros de inovação e pesquisa para o campus do IPT, como um exemplo, a Tupi, onde será pesquisado o descomissionamento e a economia circular de baterias no pós-consumo. Então, são arranjos de colaboração inovadores, buscando trazer, por exemplo, programas de aceleração de startups, juntamente com o SEBRAE. Então, esses novos arranjos de inovação estão permitindo acelerar a produção aí, o desenvolvimento dessas tecnologias. Eu acho que é importante, esse ecossistema possibilita a redução do risco na inovação e em hard tech. Então, eu acho que esse é um fator muito importante quando se pensa no desenvolvimento tecnológico no Brasil, e o IPT é um parceiro que consegue promover e auxiliar nesse desenvolvimento, nessa colaboração que é fundamental para avançar no desenvolvimento tecnológico. Então, creio que mais ou menos nessa linha. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer aí o SEBRAE e IPT pelo convite. E é o que eu sempre digo, um painel assim é sempre bom fazer porque a gente vai aprendendo bastante. Acho que a parte da inovação é um assunto que precisa ser mais falado e muito mais conectado com a agenda de sustentabilidade. Hoje, por exemplo, a gente falou muito de finança, falamos muito aí de combustíveis, de energia, no contexto mais geral, mas a inovação também tem a sua importância e, com certeza, é um catalisador dessa agenda de transição energética, e mais do que isso, acho que é uma agenda de transição para uma economia de baixo carbono. Acho que sem inovação a gente não consegue avançar. Inovação que ela vai permear vários temas da CNI. A CNI hoje ela já tem uma estratégia definida,
uma estratégia que passa por vários pilares, né, mais especificamente por 4 pilares, e você percebe a inovação dentro de cada um deles. Por exemplo, dentro de transição energética, a gente trabalha muito a questão da eficiência, e ainda é a energia mais barata, e com certeza ela também vai gerar muita competitividade, se bem implementada. Hoje temos um projeto, na verdade já é um programa que teve início em 2015, um programa chamado Aliança, agora na versão 2.0, onde com uma pouca quantidade de recurso financeiro você aplica dentro dos processos de uma planta industrial e você já tem um grande efeito em termos de economia de energia. Não é compra de máquina, não é compra de equipamento, somente reorganização dos processos dentro de uma planta industrial. Então, é um projeto dedicado a grandes empresas. Na primeira versão, atendemos 12 grandes plantas, agora vamos atender 24. A nova versão 2.0 já está em andamento, então a ideia é que a gente dê mais escala, cada vez mais escala a esse tipo de iniciativa. Se fosse para escolher também aonde que a inovação vai fazer a diferença, dentro dessa agenda, eu arriscaria aqui na parte de hidrogênio. Acho que hidrogênio existe uma demanda grande em termos internacionais. Brasil com a capacidade também de transformação, de se colocar como um dos maiores players, considerando as suas vantagens comparativas. Não vou entrar aqui em cada uma delas devido ao tempo, mas a ideia é que a gente transforme essas vantagens em competitividade. Então, a gente tem alguns arcabouços regulatórios que já foram encaminhados, que incentivam a inovação. No caso do hidrogênio, a gente tem toda a parte econômica que conecta muito bem com esse estímulo, a necessidade, por exemplo, de se fazer cada vez mais eletrolisadores, para se trabalhar um tipo de hidrogênio. Acho que foi colocado aqui que tem várias rotas, e acho que essa é a mensagem principal. O hidrogênio não é só o verde. Você tem o hidrogênio de baixo carbono, você tem o hidrogênio aí renovável também, além do hidrogênio verde. Então, é preciso a gente considerar a especificidade de países como o Brasil, países como o Azerbaijão, que tem toda a condição de produzir o hidrogênio de baixo carbono. E, mais do que isso, aliar essa produção a outras tecnologias, como apresentamos hoje, a questão de captura de carbono. Hoje, o Brasil tem mais de 150 milhões de toneladas de potencial para a captura de carbono. Claro que a tecnologia ainda é cara, mas a partir do momento que você dá escala, traz essa vertente da inovação, você consegue aí reduzir o seu preço e ele passa, sim, a ser cada vez mais viável. Então, são iniciativas que eu acho que conectam bastante aí com a agenda que vai ser discutida aqui hoje. Bom, uma boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sou Marisa, sou subsecretária de Energia e Mineração na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, liderada pela secretária Natália Rezende. Eu acho que esse painel aqui é muito oportuno e é muito importante falar assim, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, porque muitas das vezes a gente olha já lá na ponta, a tecnologia pronta, entregando o que se propôs a fazer. Então, trazendo um pouquinho aqui a experiência do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo ele tem uma estratégia climática muito clara e tem um plano de ação climática que ele tem um fio condutor que é o meio ambiente. E os dois eixos principais são o eixo da mitigação e o eixo da adaptação. E para trazer aqui para o nosso painel, eu vou falar da transição energética, queria dar fazer essa preliminar aqui para falar lá do eixo da mitigação, que é onde se insere aí a transição energética. E como já foi muito bem falado aqui, a transição energética não se resume a alterar a forma de produzir e usar energia, mas também de tornar os processos mais eficientes. E quando a gente fala de transição energética em rumo a uma neutralidade de carbono, rumo a processos cada vez mais eficientes que demandam menos uso da energia, que demandam mais energias limpas e renováveis,
Eu acho que é importante destacar que, em termos de matriz energética, o Estado de São Paulo já tem uma participação considerável de renováveis. Então, a gente está falando de quase 60% de energias renováveis na matriz energética paulista. E, se a gente comparar com o Brasil tem em torno de 48%. Então, isso daria uma situação muito confortável para a gente de pensar assim, mas, poxa, por que a gente vai contribuir com isso se a gente já está tão bem? Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de uma questão global. Então, a gente não pode simplesmente sentar e ver as coisas acontecendo. E aí que vem a participação do Estado de São Paulo, contribuindo para o Brasil e para o mundo nesse sentido. Para as estratégias de mitigação de gases de efeito estufa, existem algumas tecnologias que sequer estão maduras ou que sequer existem. Então, aqui já foi bem falado sobre o hidrogênio, a gente está falando de combustível sustentável de aviação, a gente está falando de captura de carbono, né, que são tecnologias que não estão maduras, que precisam avançar mais ainda para terem cada vez menos custos e serem mais acessíveis ao mercado. E aí a gente tem uma preocupação grande quando a gente fala dos nossos planos, que são com os eixos. Então, a gente tem o eixo do mercado, da regulação, da capacitação e também da pesquisa, desenvolvimento e inovação. E quando a gente começou a falar, por exemplo, de hidrogênio, e a gente falava assim, uns 3 anos atrás, muito de hidrogênio verde, Não é só o hidrogênio verde aqui, como o Bom Tempo já falou. E é muito importante isso. Então, nesse sentido, a gente, como Estado, apontou como um tema estratégico exatamente o desenvolvimento de energias renováveis e combustível do futuro, né, que são exatamente essas fontes aqui que precisam de um desenvolvimento. E o Estado de São Paulo indicou esse tema como estratégico. E aí o IPT, com quem eu tenho a honra de dividir esse painel aqui, né, para quem não sabe, o IPT é uma instituição de tecnologia que tem 125 anos. Então, assim, para mim é realmente uma honra estar aqui nesse painel com essas pessoas que fazem história aqui. O IPT abraçou aí essa causa e fez a submissão de um projeto de um centro de ciência para desenvolvimento que tem um modelo que é muito interessante e que se já mostrou de decisão acertada. É um modelo que envolve poder público, academia e setor privado. Então, com isso, a gente tem aí um centro que parte com um recurso de cerca de 40 milhões de reais e que vai focar no desenvolvimento de hidrogênio de baixo carbono e olhando exatamente para o quê? Para a vocação do Estado de São Paulo. A gente vai produzir hidrogênio de baixo carbono a partir da reforma a vapor do etanol, a gente vai produzir hidrogênio de baixo carbono a partir da reforma do biometano, que tem uma potencialidade imensa no Estado de São Paulo. É um projeto que une segurança energética e economia circular. E a gente também vai produzir o hidrogênio verde, mas não só o hidrogênio verde. E, com isso, a gente pode desenvolver tecnologia, desenvolver conhecimento e exportar para o resto do mundo. Então, desta forma, fazendo um link com o que eu falei no início, a gente não fica sentado olhando a transição energética, mas a gente faz parte dela, contribuindo, inclusive, com o que os outros países buscam para chegar, talvez, onde o Brasil, onde o Estado de São Paulo está daqui a 20 anos. Então, queria agradecer de novo a oportunidade, passar aqui a palavra e vamos continuar nosso bate-papo aqui. Bom, a minha honra, né, estar aqui nesse painel. Bom, falando um pouquinho da instituição que eu estou aqui representando, o SEBRAE, Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Temos como missão transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável, isso com uma missão institucional desde o ano de 2019. É importante, quando se fala assim, em parcerias, o sistema SEBRAE é uma grande referência quando se fala em rede de atuação, né? Nós, hoje, temos organizados de forma de polos de referência.
Estou num estado, o estado de Mato Grosso, que cedia o Centro Nacional de Referência em Sustentabilidade para os Pequenos Negócios. Polo esse que celebra 15 anos no próximo ano. E, ao longo dessa jornada, muito foi desenvolvido não só na temática de energias renováveis, mas em outros aspectos, economia circular, ESG, descarbonização. E é importante destacar que o sistema Sebrae possui 14 polos de referência em todo o Brasil, justamente valorizando e reconhecendo os conhecimentos que o sistema hoje desenvolve. E, no âmbito do sistema Sebrae, temos um polo de energias renováveis, né, é importante destacar o renováveis, como principal mote de inclusão dos pequenos negócios nessa agenda de descarbonização. Esse polo é sediado no estado do Rio Grande do Norte, referência não só na produção de uma matriz limpa, eólica, solar, mas também responsável por captar e disseminar as boas práticas do ponto de vista das políticas de energias renováveis e outras iniciativas voltadas ao tema. Importante destacar que não fazemos nada sozinho. Temos uma parceria com instituições internacionais, aqui eu cito o Instituto Fraunhofer, GIZ, mas quero destacar a participação da ciência e a tecnologia nacional, aqui por meio de uma parceria com o Instituto Senai de Tecnologia. Importante destacar isso, porque nós construímos e também disseminamos as boas práticas no Brasil, né? E aí, falando um pouquinho do Brasil, eu vejo o Brasil como um grande protagonista dessa transição energética de baixo carbono. Não só porque nós ocupamos uma posição estratégica na geração da nossa matriz limpa, né? Mais de 80% da nossa matriz energética ela é de fontes renováveis, né? E um ponto bastante importante quando se fala dessa diversificação da matriz energética, né? Hoje nós temos não só a hidrelétrica, mas temos a solar, a eólica, e entrando forte na liderança de biocombustíveis, especialmente o etanol, biodiesel e outras matrizes energéticas. Assim como o Davi colocou, também acredito na nova matriz do hidrogênio. Acho que temos um campo bastante amplo de explorar novas tecnologias e inovações. Também vejo como o Brasil também poder contribuir com as ambições audaciosas das agendas climáticas mundiais do Brasil também por uma transição justa da transição energética, e coloco no centro os pequenos negócios. Se cada pequeno negócio no Brasil, eu estou falando de 22 milhões, em média, de pequenos negócios no Brasil, se cada um desses tiver a sua própria fonte geradora de energias renováveis, não que integralmente, mas parcialmente, estaremos dando um grande salto na geração energética do Brasil e contribuindo para que a gente possa realmente fazer essa transição. Outro ponto que eu queria aproveitar nesses minutos iniciais é colocar que acredito que é extremamente crucial que as instituições de pesquisa, aqui exemplo do IPT e outras também, possam caminhar juntas na construção da ciência e tecnologia genuinamente brasileira, para que o Brasil também possa ser proeminente não só na ciência, no conhecimento, mas trazendo as boas práticas nessa geração de questões da energia, né? E também é importante citar a iniciativa brasileira de referência como o RenovaBio, né? O programa também da deindustrialização, liderada pela CNI, que também são instrumentos de política pública que vão alavancar cada vez mais essa matriz energética com investimentos privados e internacionais para que possamos realmente contribuir para essa descarbonização e, fundamentalmente, fomentando os ecossistemas de inovação em cada um dos territórios. Aqui eu cito o estado de São Paulo, mas também no Brasil, nessas matrizes energéticas, né? Então, de biocombustíveis, eficiência energética e outras tecnologias também, né? Obrigado. Pessoal, acho que a gente, fazendo um amarrado aqui, né, do que foi falado, acho que a gente vai vendo que no Brasil nós temos, além das condições de energia limpa, da matriz energética brasileira, também a diversidade na matriz energética, que o André muito bem colocou. A gente tem o potencial de desenvolver rotas tecnológicas que talvez não estejam sendo exploradas em outros países, né, e que o Brasil tem a capacidade de, mostrando essa vocação, tomar isso pela frente, desenvolver e se colocar como um líder internacional em algumas rotas de hidrogênio, em algumas rotas de SAF, Sustainable Aviation Fuels, combustíveis náuticos e por aí vai. Acho que essa visão sistêmica que a Marisa colocou, né, de entender a vocação do estado de São Paulo, entender a vocação das outras regiões do Brasil, entender o papel da pesquisa e do desenvolvimento e como operacionalizar isso para entregar essas soluções, né? Esse ecossistema que se cria no Brasil ele é bastante único e a gente
tem aí uma oportunidade de desenvolver tecnologia que pode ser aplicada, inclusive, em outros contextos, né? No contexto de outros países em desenvolvimento, sendo utilizada por países já desenvolvidos. Se a gente produz um hidrogênio competitivo, ele pode ser usado, por exemplo, pelos países europeus, que estão buscando novas fontes também. Os países da África, que podem já promover uma industrialização, promover uma urbanização utilizando esse tipo de tecnologia e por aí vai. Eu queria colocar uma pergunta para vocês aqui, pensando a gente começar um debate mais entre os panelistas, né? A gente está num ambiente aqui da COP, que é um ambiente de pensar em conexões internacionais, né? Eu estava ali do lado, no stand, na Blue Zone, no stand do Japão, o pessoal estava trazendo uma tecnologia de filtragem de gás carbônico para processos de etanol. Então, por exemplo, a gente pegar uma tecnologia como essa, levar para a indústria sucroalcooleira do estado de São Paulo, fazer um projeto com startups, por exemplo, trazer uma startup brasileira para um processo de transferência tecnológica. Como vocês veem que a colaboração internacional ela pode apoiar a constituição desse lugar do Brasil como líder, não só na transição energética, na descarbonização, mas também nessas outras indústrias que estão associadas a essas linhas temáticas, né? Então, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como que a gente usa esse ambiente internacional para potencializar o papel nacional nessas temáticas. Alguém quer começar? Bom, eu vou começar e vou trazer algumas reflexões, não com uma crítica, mas com um aprendizado, né? Tanto a COP de Dubai como a COP do Azerbaijão são sediadas em países onde a matriz energética predominantemente é fóssil. Toda essa estrutura aqui foi montada e ela precisa ser climatizada. Então vamos começar a pensar na conferência da pegada de carbono zero. Qual é a pegada de carbono para este evento? E aí diversas perspectivas, não só da matriz energética, mas do ponto de vista do próprio resíduo gerado, né? O crachá ainda é de plástico. Vemos canudos de plástico ainda no evento. Não que também nós vamos abolir o plástico, mas precisamos ver qual é a dimensão que queremos dar para essa transição justa, inclusiva da transição energética e da descarbonização da economia. Vejo como preponderante incluirmos a ciência, os talentos nacionais, o mercado para essa discussão. Eu quero citar uma parceria que o Sebrae fez junto à Solar, no começo, quando estava chegando no Brasil a tecnologia das placas solares. Não se tinha empresas preparadas, capacitadas, nem com instaladores para fazer a instalação, manutenção, reposição. Então, fizemos um grande esforço, não só de criar política pública para que essa atividade econômica fosse reconhecida, também desenvolvemos trilhas de capacitação para esses profissionais e também para as empresas buscando certificação entrando nesse novo mercado. Eu acho que é por aí que nós precisamos construir. Vejo que o Sebrae tem um grande papel na consolidação dessa conexão entre esses elos da academia, instituições públicas, governos, grandes empresas, mas vejo também na própria CNI uma capacidade de liderar esse processo, essa transição energética, não só porque a própria oportunidade que o Brasil tem de sediar a COP30 é de demonstrar que o Brasil pode ser um grande exportador de tecnologia, de ciência para a descarbonização, com exemplos práticos, né, de como ele faz essa transição. E também é importante colocar que o mercado deve reconhecer e pagar por essa transição de carbono. Trago uma reflexão: o Brasil é um grande exportador de alimentos. Alimentos esses produzidos por matriz limpa, predominantemente. Ou seja, nós temos um custo agregado, um valor agregado maior do que outras produções agrícolas no mundo, como matriz fóssil. Nós temos uma produção agrícola feita com água, que é uma água mais limpa. Se você come uma melancia na Ásia, tem um sabor, no Brasil tem outra. Então, quanto se custa essa produção mais limpa? Então, vejo que é importante nós pensarmos numa nova matriz de valor, não só de produtos comercializados em bolsas de valores, com o preço das commodities, mas um produto que possa bonificar e pagar pelo valor efetivo dessa transição energética e da descarbonização, embutido nessas cadeias de valor internacional que o Brasil tem. Bom, acho que nem combinei com ele, mas eu vou fazer um gancho aqui para a fala dele, para dizer que é muito em como fazer isso, né?
Como fazer isso? Eu acho que é importante que nós estejamos nos fóruns que definem as regras das intensidades de carbono desses produtos e de quanto vale esses produtos de mais baixo carbono. E aí ele citou aqui alguns exemplos e que já é uma realidade desde já a busca de empresas internacionais querendo produzir no Brasil. Por quê? Porque temos uma... Eu falei dos números da matriz energética, mas se eu falar só de matriz elétrica, São Paulo tem quase 100% de renováveis. O Brasil tem 85%. O mundo não chega nem a um terço, em média, disso. Em média, né? Então, quando uma empresa internacional produz com uma matriz elétrica limpa como a nossa aqui, ela vai gerar um produto de maior valor agregado, vai lançar isso nos seus relatórios de sustentabilidade, vai se remunerar na Bolsa e, por vezes, não vai nem pagar o tanto que ela agregou de valor no seu produto, no seu negócio. Então, a gente está olhando isso para reflexão também, né? Como a gente faz para mudar isso? Eu vou dar um outro exemplo aqui do painel solar que ele citou, e nada contra a energia solar produzida a partir de painel solar. Pelo contrário, São Paulo é líder no Brasil, primeiro no ranking de produção de energia solar na modalidade de geração distribuída. Mas vale uma reflexão. A gente importa esses painéis que são produzidos em outro país com uma matriz elétrica muito menos renovável do que a nossa, predominantemente a carvão. E aí esses painéis solares eles vêm para o Brasil em um navio movimentado a óleo combustível, emitindo também, ou seja, foi produzido numa matriz elétrica emitido com emissões à base de carvão, transportado no óleo combustível, transportado no navio movido a óleo combustível e depois chegando no Brasil. Essa energia solar é limpa a partir de onde? Da conexão, porque todo o ciclo de vida não considerou as emissões. E como é que a gente faz para o Brasil ser diferenciado? Por meio de programas, planos para que esses painéis comecem a ser produzidos no Brasil e para que o mundo queira exportar o painel brasileiro produzido utilizando uma matriz elétrica limpa e renovável. Então, são reflexões que a gente tem que fazer e que vai precisar de pesquisa, desenvolvimento e inovação para ter materiais mais competitivos, com um custo menor, e é uma jornada. Bom, do meu lado aqui eu vou pegar também o gancho da Marisa, porque ela fez aí um caminho de logística da China para o Brasil. Vou fazer do Brasil para outros países do mundo, né? Porque esses dias eu recebi uma associação, né, muito voltada para a parte de proteína animal. E o frango brasileiro, mesmo você considerando todas as emissões da logística, esse frango na gôndola do Reino Unido é muito mais competitivo em termos de sustentabilidade do que o frango deles. Né? Mas acontece que a gente precisa aprimorar a comunicação. A gente comunica muito mal. E eu acho que a gente vai ter essa chance de ter uma comunicação melhor em Belém. Não só em relação ao frango, mas em todas as questões hoje que a gente tem vantagem competitiva e a gente não capitaliza isso politicamente, não leva isso para as mesas de negociação. Então, acho que esse é um fator importantíssimo que a gente tem que dar um endereçamento muito mais adequado. Tive também na indústria de cerâmica em Santa Gertrudes. Santa Gertrudes ela tem um case muito interessante, né? O setor de cerâmica lá tem trabalhado exaustivamente para trabalhar o escopo 1, 2 e 3. Né? Caminhões da mina para as fábricas, já rodando alguns já a biogás, né? A biometano, então tem todo um trabalho sendo feito aí. Claro que ele é paulatino, né? A transição você não faz de um dia para o outro, mas já existe todo esse movimento. Né? Fizemos o estudo também de substituição do gás natural pelo hidrogênio, né? Claro que no campo teórico a aplicação está sendo feita também para ver se dá competitividade, porque não adianta você gerar inovação, a substituição do combustível, se você não tem competitividade. Então você precisa olhar para a questão também do custo, da escala e tudo mais, né? Mas é um case que eles vêm apresentando, inclusive, né, com outras regiões do Brasil, quando se fala de biometano, né? Claro que tem
questões regulatórias que precisam ser encaminhadas, né, em relação a transporte, enfim, de compartilhamento da infraestrutura, mas é um setor que vem se colocando muito bem e entendeu que sustentabilidade é um fator de competitividade. Isso abre mercado, isso vai melhorar a imagem, a reputação, né, você vai ter acesso a um financiamento mais competitivo. Não sei quem falou aqui, acho que foi você, sobre taxonomia de forma indireta, né, da definição da intensidade de carbono de vários produtos. Isso está, sim, sendo discutido. É um tema que, talvez, pela quantidade de outras temáticas que foram encaminhadas e estão finalizando esse ano, também foi mais um, né, mas que merece também a atenção de todos, porque é um tema transversal, né, é um tema que envolve também governança, então precisa que os setores estejam presentes para se definir a melhor taxonomia, uma taxonomia que bebeu da fonte, numa primeira versão, de México, de Colômbia e também de União Europeia. Claro que ela vai trazer especificidade de Brasil, mas um trabalho que precisa ser feito também a nível operacional. Por exemplo, muita coisa da taxonomia em termos de atividade não está presente dentro do Cadastro Nacional de Atividade Econômica do CNAE, então vai precisar ser reformulado também o CNAE. Então, são algumas perspectivas também de diferenciação de Brasil. Enquanto a gente pensa em transição, outros países pensaram numa taxonomia binária, né, se é ou não verde. Acho que a gente precisa incentivar a transição, né, de todos os setores, né. Acho que a gente não pode deixar nenhum setor para trás, até porque todos que eu vi aqui, né, em outros painéis que eu participei, todos estão trabalhando para se fazer a transição, seja petróleo e gás, seja na própria renovável, na parte de transporte, na parte de combustível, no agro. Então, sim, tem cases também trabalhando dentro dessas perspectivas. É importante que a gente crie um lado da política econômica, da política pública, que é o incentivo econômico. Acho que o Brasil hoje está muito mais focado em comando, controle, fiscalização, mas a gente já percebe aí várias políticas públicas. No caso do hidrogênio, a gente viu geração de crédito fiscal, a gente viu a suspensão de PIS, COFINS e imposto de importação. Então, todos esses são movimentos que estimulam a adoção, né, de uma linha, né, de financiamento mais competitiva para aqueles que desejam e têm o interesse em fazer transição. Eu queria só complementar também que, nessa questão da internacionalização, nós temos um ambiente muito favorável, né, como a Marisa citou, né, tanto o ambiente brasileiro, como também universidades, centros de pesquisa, tecnologia, inovação, né? Então, essa parceria com organismos internacionais para transferência de tecnologia, né, além de todo o potencial já existente aqui no Brasil, né, conta com realmente um ambiente muito favorável, né, para a promoção de novas tecnologias e inovação, né? Então, é só mais um adendo dos colegas. Acho que a gente tem conversado também com outros atores do governo federal, e uma coisa que tem se colocado muito é a diplomacia da ciência e da inovação, né? O papel que a gente tem, inclusive, que empreender no Brasil para colocar a ciência brasileira como viável de se fazer numa parceria internacional. A gente tem dificuldade, às vezes, de exportar uma tecnologia ou um produto, mas também nós, pelo menos do lado das ICTs, né, temos visto muita dificuldade em convencer ICTs, institutos europeus, norte-americanos, por exemplo, de que é possível produzir ciência de ponta no Brasil. A gente tem excelentes laboratórios, a gente tem um sistema nacional de ciência e tecnologia robusto, tem políticas setoriais que incentivam a inovação. Então, tem todo um convencimento que tem que ser feito para mostrar, olha, dá para você trazer uma tecnologia para cá e desenvolver como empresa ou uma startup brasileira que não vai ser uma bagunça, né? A gente tem estrutura e a gente tem capacidade de não só liderar a definição de como o impacto do carbono vai ser medido, né? Considerar toda a cadeia produtiva, como a gente vai medir isso. Dependendo de como é feito, muda completamente a sustentabilidade de um produto ou não. A gente estava discutindo com uma empresa alemã, por exemplo,
a produção de SAF. A ideia deles era desenvolver syngas no Brasil, exportar esse syngas para a Alemanha e fazer o SAF na Alemanha. Quando faz muito mais sentido fazer o SAF direto no Brasil e aí exportar o produto de maior valor agregado, né? Então, óbvio que há interesses econômicos aí, né? Mais interesse para eles jogar essa parte mais refinada lá para a Alemanha, mas a gente precisa desse tipo de política setorial e precisa demonstrar que o Brasil tem corpo para fazer esse tipo de inovação, inclusive para literalmente brigar por essas pautas numa agenda internacional, né? Então, a gente tem visto isso aqui na COP, nas próprias posturas das negociações, existe uma disputa, né, evidente, mas esse tipo de iniciativa, como as iniciativas da indústria, as iniciativas do poder público no Brasil, o papel das startups, que está cada vez mais evidente nesse ecossistema, tem mostrado que o Brasil tem, né, tem espinha dorsal para sustentar esse tipo de inovação. Uma última rodada, eu acho, de perguntas que eu colocaria para vocês quais os desafios que vocês veem, considerando o tamanho do Brasil e o tamanho das cadeias produtivas que a gente tem no Brasil, e aí, só para trazer um exemplo colocado aqui pelo Sebrae, da geração de energia distribuída para startups, por exemplo. Imagina o impacto que isso pode ter nos projetos de bioeconomia, né? Se você tem uma startup lá no meio da Amazônia capaz de gerar sua própria energia de maneira limpa, isso pode gerar toda uma nova energia ali de inovação nesse ecossistema que talvez não houvesse, a gente precisasse depender de uma geração a partir de uma produção centralizada, né? Então, se a gente desenvolve esse tipo de tecnologia e isso pode ter um impacto, inclusive, em outras indústrias, né? Quais são os principais desafios que vocês veem, pensando em infraestrutura e logística mesmo, para conduzir essa descarbonização da nossa da neoindustrialização, para ter uma transição energética no Brasil, e quais as oportunidades que vocês veem nesse sentido? Bom, eu queria fazer um comentário em relação, antes de responder a pergunta, com a questão da liderança internacional, né, que você mencionou. Talvez tenhamos dificuldade realmente de falar com mercados com maior grau de maturidade. Vamos pensar em Estados Unidos, onde respira ciência, a Europa, pela tradição, né, que os países mais antigos, em tempo de vida, talvez prevaleçam, né? Mas talvez o Brasil tenha grande oportunidade de liderar no hemisfério sul, né, numa relação sul-sul, né? E aí, pensando em um país que ele tem não só grande parte da floresta amazônica, né, mas ela não é excludente dos outros países sul-americanos, e também não é das florestas tropicais. Então, talvez pensar em países que têm florestas tropicais e, a partir desses, nós buscarmos parcerias para construirmos ciência e tecnologia para uma nova matriz energética. Penso também que a respeitabilidade, a reputação sobre o Brasil e a ciência brasileira, dos nossos talentos, está associada ao número de patentes que também são desenvolvidas, né? Então, acho que se queremos ter uma indústria forte nesse setor, é importante que nós consigamos criar novas patentes, tecnologias, seja com startups ou empresas tradicionais ou empresas em transição dessa matriz energética. Para mim, nessa corrente, volto a reforçar que o hidrogênio verde tem uma grande proeminência de ser uma grande matriz do futuro, assim como os biocombustíveis, né? São potenciais vetores dessa liderança global que o Brasil pode assumir. Também reconheço que há desafios a serem enfrentados, não só por uma política pública que facilite e reconheça as empresas que estão aderindo a essas políticas da sustentabilidade, mas também para os investimentos nacionais e internacionais na infraestrutura da descarbonização, da formação de pessoas qualificadas também para atender às demandas dessa transição energética. E também acredito que a inovação e as parcerias estratégicas são fundamentais como pilares dessa transformação verde do Brasil, não só pela sua abundância dos recursos naturais, da biodiversidade que o Brasil tem, mas das oportunidades efetivamente concretas que possamos promover a inclusão socioprodutiva. Então, é importante que essas cadeias produtivas também promovam a inclusão não só das pessoas que estão no decorrer de suas cadeias produtivas, mas principalmente dos municípios, né? E aqui uma reflexão que a Conferência de Paris
ela traz desafio para as nações, para as grandes empresas emissoras, mas ela não incluiu os pequenos municípios ou as cidades, onde realmente a atividade econômica acontece. Né? Ou seja, o quanto estamos pensando em políticas públicas nos municípios para incentivar com que essa atividade econômica da transição energética efetivamente vai acontecer. Quanto da matriz energética que os municípios estão empregando, quantas empresas estão investindo nessa matriz energética. O Sebrae, no caso nosso, né, em Mato Grosso, implantou uma usina que abastece mais de 270 casas populares. Mas isso é uma iniciativa de uma instituição como o Sebrae que pode fazer. Mas o quanto as políticas públicas do município podem incentivar outras atividades empresariais que vão nascer, né, ou seja, portadoras do futuro, como bem colocou o Davi, atividades que hoje talvez nem existam, mas também como contribuir para essa transição energética. Então, eu reforço e acredito que o Brasil tem uma grande capacidade de liderar nessa jornada, como bem colocou a nossa colega aqui, uma jornada coletiva da iniciativa privada, da academia, de governos, de empresas nacionais e internacionais, mostrando que a inovação é um grande caminho para a sustentabilidade e que devem caminhar juntas para essa transição de baixo carbono. Bom, deixa eu contribuir aqui com as considerações, né, para encaminhar. A gente falou muito de hidrogênio aqui, né? Então, hoje a gente tem duas linhas, basicamente, uma bem desenvolvida, a outra começando. Né? Se você for perceber, hoje os maiores projetos estão destinados ainda à exportação. Então, você tem Pecém, tem Suape, tem Porto de Açu, né, Parnaíba, enfim. Tem alguns grandes empreendimentos muito ligados ao setor portuário, né, com grandes projetos para exportação sem agregação de valor. Né, o que a gente precisa é olhar para dentro do adensamento de cadeias. Né? Então, acho que essa seria aí a forma de você gerar renda, gerar emprego, gerar desenvolvimento regional. Né? Mas isso também causa, né, alguns outros desafios. Né? Então, por exemplo, será que essa mão de obra está preparada para receber essa nova economia? Então, é uma pergunta que o investidor internacional ele vai fazer. Em épocas de power shoring, ou seja, esse deslocamento de empresas do mundo todo para aquelas localizações que têm energia verde, barata e segura, né, não é só as vantagens comparativas que vai decidir a tomada do investidor, a tomada de decisão do investidor. Ele vai olhar a questão de infraestrutura, se o país respeita os contratos, regras claras, tributário, por aí vai. Né, há fatores aí bem conhecidos do nosso custo Brasil. Né, então, é um desafio também de tratar essa agenda no sentido mais amplo. Né, então, acho que algumas oportunidades que a gente tem de encaminhamento, né, mas quando a gente fala de competitividade, é exatamente superar esse tipo de desafio para que a gente possa ter uma posição de destaque, né, nessa agenda. É uma agenda que o mundo todo está trabalhando. Tive aí em vários fóruns internacionais também, e só se fala em duas coisas: segurança energética e segurança alimentar. Claro que mecanismos de financiamento para você dar um suporte, né, a se fazer essa transição. Né? Tanto é que aqui, na COP29, é uma COP do financiamento, né, mas principalmente para você desenvolver e proporcionar linhas de acesso mais competitivos, principalmente para pequenas empresas, né, que está muito mais preocupada aí na sobrevivência, né, se vai ter fluxo de caixa no mês seguinte, mas instituições como o Sebrae também liderando aí essa influência, esse incentivo para mostrar que a agenda também de baixo carbono é uma agenda competitiva. Mas, claro, né, precisa de todo esse empurrão para que essas empresas, esse tipo de empresa, esse porte de empresa, possa caminhar nessa direção. Vou fazer um comentário aqui final. Acho que eu vou eleger uma palavra que resume o desafio, que eu acho que eu concordo um pouco com você, que é, Gabriel, que é a comunicação. Acho que a gente precisa realmente, bom tempo, quando você falou, aproveitar a COP30 para, não só lá na COP30, né, mas daqui até a COP30 para melhorar a comunicação. Porque eu não consigo conceber que um país que precisa de hidrogênio de baixo carbono, ele evite todos os esforços para gerar um montante de energia elétrica imenso,
às vezes contrariando as melhores leis da termodinâmica, as melhores porque são as únicas, né? E usando água, que é um recurso escasso, para produzir hidrogênio. É reflexão, tá? E assim, por que a gente não mostra como a gente faz aqui, como é que a gente pode fazer aqui? Né? Acho que seria muito mais fácil exportar o etanol, por exemplo, para que esse hidrogênio fosse gerado lá, a partir de uma tecnologia que também pode ser exportada facilmente, né? E não ter outros desafios relacionados ao transporte e à produção do hidrogênio em longas distâncias. Mas fica assim uma reflexão. E, assim, para complementar com a cereja do bolo, em termos de comunicação, enquanto o mundo todo está buscando produzir a sonhada amônia verde a partir de hidrogênio, a gente vai produzir no Brasil e lá no estado de São Paulo, e é público isso, a amônia verde usando biometano. Então, a gente está substituindo, num processo de produção de amônia, o gás natural por biometano e, portanto, produzindo amônia verde. E a gente faz isso com uma tecnologia que já é madura, que já é conhecida, né? Você separar o biometano do biogás, especificar e colocar no processo. Né? Então, são exemplos que têm que ser mostrados para o mundo. E aí, por que não fazer o inverso usando um instrumento de política pública que se chama transferência de informação? Por que a gente não faz as missões ao contrário? Né? Para que esses pesquisadores, esses empresários, esses interessados venham ao Brasil conhecer o IPT, conhecer os laboratórios da USP, da Unicamp, da Unesp, conhecer o que tem no estado de São Paulo e aprender com a gente. Né? E a gente faz essa troca também convidando eles para vir para cá, como a gente muitas vezes faz indo lá. Então, é isso que eu queria complementar aqui para a reflexão. Obrigada uma vez mais pelo convite. Eu acho que vale um complemento também, Marisa, nessa linha de produção, né, de novos combustíveis. O IPT, em parceria com empresa privada, submeteu um projeto no edital do BNDES e FINEP para a produção de combustível sustentável de navegação a partir de biogás de aterros sanitários, ou seja, produzir e-metanol a partir da hidrogenação catalítica do CO2 do biogás. Né? Então, você vê, é muito interessante as possibilidades de arranjo, né? E acho que é isso, né, Gabriel? Aproveitar o potencial que nós temos. Né? O Brasil é um dos maiores produtores de biomassa do mundo. Né? Então, aproveitar todo esse potencial que nós temos, também olhando para os resíduos. Né? Na Amazônia, você tem um potencial gigantesco de produção de biomassa e, muitas vezes, você tem comunidades isoladas que utilizam diesel, né, para os seus processos. Né? Então, nesse sentido, também vai ter o lançamento da rede de biorefino da Amazônia em parceria com o Senai, enfim, com o CBA de Manaus. Então, realmente, olhando para todo esse potencial, adequando para as particularidades de cada região. Né? Então, é isso, um potencial gigantesco que nós temos. E desmistificar, né, que a gente não está ocupando o solo para deixar de produzir alimento para produzir energia. A gente não está fazendo isso. Isso é repetido N vezes, levando a um convencimento equivocado do que a gente faz no Brasil. Então, esse combustível sustentável de aviação está sendo produzido a partir de resíduo. Né? E quem conhece sabe que no que a gente trabalha é aumento de produtividade, ou seja, a gente, com o mesmo metro quadrado de solo, consegue produzir mais, sem aumentar, sem expandir a área. Então, acho que são conversas que a gente precisa ter, olhos nos olhos, com pesquisadores que tentam sustentar esses argumentos sem provas, sem fatos, sem efetivamente dados reais do que acontece no Brasil.
E colocar também o Brasil como um exportador dessas ideias, né? Outro dia a gente recebeu um time de pesquisa europeu no IPT, justamente para mostrar os laboratórios, pensar em possíveis parcerias. E uma das primeiras perguntas que eles fizeram foi como é que é o motor a álcool no Brasil pode abastecer com gás. Nem concebiam que é um negócio que você bota lá álcool, bota gasolina. É uma tecnologia que a gente desenvolveu, inclusive desenvolvida também no IPT, né, lá atrás, nos anos 80, com pró-álcool. É um negócio que para nós é absolutamente normal e para pesquisadores de ponta na Europa isso era quase revolucionário. Então, assim, é uma tecnologia limpa, muito mais limpa do que o diesel e a gasolina, e está lá, pronto também, né? E é um negócio que é desconhecido, às vezes, por boa parte do mundo. Então, acho que fica a mensagem da gente realmente valorizar as nossas jabuticabas, né? Começar a colocar isso, de fato, como um valor agregado na cadeia produtiva. Enfim, acho que a gente já está se encaminhando para o fechamento aqui. Queria agradecer a presença de vocês aqui no painel, agradecer a honra de dividir esse palco com vocês, agradecer a presença também de todo mundo que está aqui até tão tarde e quem nos assiste também na transmissão. Então, boa noite, muito obrigado, pessoal, pela presença, muito obrigado, painelistas, e encerramos aqui o painel.